conversão de Saulo. E o ponto é que Deus agora vai tratar com Saulo sobre todos esses aspectos. O que acontece? A conversão de Saulo, ela ocorre no caminho de Damasco, só que Lucas não está presente. Ele acaba ouvindo a história, tá? Então vamos ler. Olha o que diz assim aí no capítulo 9, verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos lá. Muita gente coloca dizendo: Saulo caiu do cavalo. Onde está o cavalo aí? Está escrito? Está lá no capítulo 9, verso 4. Ele caiu do cavalo? Vamos dizer assim, na palavra até caiu, né? No modo figurado a gente pode até dizer: é possível que tenha caído do cavalo? É possível que isso tenha acontecido? Possivelmente. Por quê? Eles andavam de um lado para o outro com cavalos, mas também poderiam andar a pé, não haveria problema. Quando ele cai por terra, não quer dizer que pode ter sido caído do cavalo, ou pode ele mesmo ter caído por terra, não é? Na onde ele estava. Então, falar que ele caiu do cavalo, eu posso dizer? Não, porque não está escrito. Se tivesse escrito, beleza. Agora, eu posso supor, eu posso imaginar, mas não está escrito, tá? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele quer dizer com isso? Duro é para ti dar murro em ponta de faca. O que adianta? Você está perseguindo, o que vai adiantar? Nada. O Evangelho só continua crescendo. E o que é interessante, até dentro da história da igreja, a gente sabe que alguns colocam assim, alguns pensadores colocam assim: cada sangue de cristão caído por terra parece que servia como semente. Parece que o negócio crescia mais ainda, porque o Evangelho está se procriando de uma forma extraordinária. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Lembrando que essa história possivelmente chegou aos ouvidos de Lucas. Ele não estava presente. Mas lá no capítulo 16 de Atos, verso 10, Lucas acaba conhecendo Paulo e ele resolve seguir Paulo. Diz assim: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Ou seja, Lucas agora está junto com Paulo. Beleza. Então agora vamos lá para o capítulo 22. Aí já estou terminando, hein? Nossa, que salto. Verso 9. Agora é o discurso de Paulo em sua defesa. Verso 9. Capítulo 22, verso 9. Olha o que ele diz agora. Ele está contando a história dele. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Volta lá em Atos 9, verso 7. O que diz lá? Ouviram, mas não viram nada. Ouviram a voz, mas não viram nada. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu fico imaginando a situação de Lucas agora. Porque a história que chegou para ele foi que os soldados ouviram a voz. Mas não viram. Só que agora ele está com Paulo e ele já está no capítulo 22.
Quantos rolos ele já mandou para Teófilo? O capítulo 9 já foi para Teófilo. O que Lucas faz então? Nada. Deixa assim. Por quê? Qual dos dois pontos é a verdade? Qual dos dois pontos é a verdade? Eles não ouviram, mas viram a luz, que é o que Paulo falou. É o que Paulo falou, é o que realmente aconteceu. Então o que acontece aí? Aí alguns pegam e falam, tá vendo, temos um erro na Bíblia. E graças a Deus por isso, porque foi homem que escreveu. Então quer dizer que quando Lucas está com Paulo, agora ele ouve a história real. E aí alguém fala, por isso não vamos mais acreditar na Bíblia, tá vendo? Se eles ouviram ou não ouviram, qual o problema? O que importa é o que aconteceu com Paulo, não com os outros. Ué, e o mais interessante, o que Paulo prega, o que Paulo ensina, é falso? O que o Evangelho ensina é falso? Não. Então, se Paulo fosse uma mentira, nada disso aconteceria, e nem sequer o Evangelho chegaria até nós. Mas chegou. Então, há erros dentro dessa passagem? Sim, há um erro aí. Mas é um dos únicos erros que eu falo assim, isso é um erro gritante, é o máximo que você vai encontrar. Mas por quê? Uma coisa é aquilo que se ouve, e outra coisa é o que você realmente está presente. Por isso, cuidado naquilo que você ouve. O melhor é estar presente. Na versão internacional já deram uma mudadinha para tentar consertar para não ficar Eu vi que a corrigida atualizada também. Eles não ouviram, eles não entenderam que a voz falava. Ouviram, mas só não entenderam tipo, a linguagem. Por que eles estão fazendo isso? Para tentar dar uma consertada. Para não falar, tá errado. E Paulo e Lucas não se preocupou, né? Lucas não se preocupou com Em isso. tentar enganar Vai ele mudar alguma depois. coisa, gente? Não vai mudar em nada. Então, se isso realmente aconteceu, é a mesma coisa nós pegarmos os evangelhos sinóticos. Tem coisas ali que você olha, mas peraí, era 2 ou era 1? Estava saindo ou estava entrando? Estava entrando ou estava saindo? E agora? Então, são coisas, ou seja, testemunhos que você ouve de vários ângulos. Só que agora o ângulo é real, o verdadeiro ali. Eu ouvi uma justificativa uma vez que, devido ser pela transcrição, algum copista escreveu de forma diferente. Assim, o problema é assim, porque as cópias que foram feitas, né, se a gente pegar o texto original que eu digo são as cópias depois recriadas, né? Todas com o mesmo erro. Então nós não temos apenas um livro de Lucas, foram vários, e todos com a mesma. Então daí você fala assim, pode ter sido uma tradução ou alguém que foi escrever e acabou errando? Pode acontecer, mas não deixa de ser um erro. Concorda? Não deixa de ser um erro. Mas isso não vai mudar em nada. É o que alguns, principalmente os críticos textuais, eles dizem. O que nós cremos dentro da palavra original, nunca houve erro. Mas devido às cópias, podem acontecer. Já aconteceu de pegar a Bíblia faltando versículos. Pastor, quando o Martin Lutero se afastou, ele virou protestante, tinha 7 livros da Bíblia a mais, né? E ele tirou esses 7 livros, Sim. que eram da Igreja Católica. Sim. Que ela estava agregada dentro da Bíblia Católica em si. Sim, e o que garante que não era de Deus? Ele como um homem. Eu digo para você assim, faça você a pesquisa, faça você a leitura desses livros e depois me diga se eles são inspirados ou não. Sim. Os 7 livros. Tá. Pegue os 7 livros, leia. Se você disser que tem algum inspirado, aí a gente conversa de novo. Tá. Por quê? É só você ler. Você vai encontrar muita coisa que foge daquilo que está dentro da palavra. O que Lutero fez foi apenas, ou seja, na leitura você já tem noção do que realmente está errado. E outra, são livros que foram agregados, são livros apócrifos. Eu falo assim, eu tiro o livro de Macabeus. O livro de Macabeus, ele não é inspirado, mas dentro da história ele traz coisas fantásticas do que realmente aconteceu. Porque o livro de Macabeus ele é baseado
nos fatos que ocorreram, e a gente sabe dentro da história que realmente isso aconteceu. Então, Macabeus é um livro assim, histórico, mas não é Esse livro de inspirado. Macabeus ele foi feito entre aqueles 400 Entre anos que foi 400 anos de silêncio. de silêncio, né? Então, aí que ele se encaixa. Um exemplo, por exemplo, na questão do livro de Daniel. Existe uma passagem de Daniel que ele vai lutar contra um dragão. Vocês vão dizer para mim que é inspirado? Aí arrancaram, falando, isso aqui não tem nem como encaixar. E o pior, quando você pega as traduções mais antigas, você percebe que há diferença de autor. Por quê? Uma pessoa tem uma certa determinação de escrever, e a outra escreve depois de muito tempo, ela escreve, depois dizer que é do mesmo livro, você vai olhar e dizer, não, peraí, a pessoa está escrevendo de um jeito e chega o outro, não dá, não tem como você agregar. É o caso do livro de Marcos. O último capítulo de Marcos foi acrescentado. Mas a gente sabe que são autores diferentes. Mas por que foi aceito? E tem algumas Bíblias que hoje saem já sem esse capítulo. Por que foi aceito? Porque se a gente olhar o capítulo de Marcos sem o último capítulo, fica o negócio daquele assim, será que Cristo ressuscitou? Fica a dúvida. O que o camarada fez? Porque como Marcos possivelmente morreu, não deu tempo de terminar, alguém resolveu terminar. O que ele fez? Ele apenas pegou de base o livro de Mateus e transcreveu. Então, está errado? É ele por Deus. O importante para nós chegou e está bonitinho, não tem nenhum disparado entre eles. A mesma coisa, se você pegar os livros da Igreja Católica, esses 7 livros, você vai encontrar falhas, erros que a gente tem. Por isso, eu não tiro a questão histórica, mas eu tiro a questão de inspiração. Que a gente sabe quando é Deus falando com a gente. Se você lê aquele livro, você fica com raiva. Pastor, eu queria observar um ponto de vista nessa questão dos companheiros que estavam com Paulo, o Saulo até então, né? Então ele tem o Saulo e os companheiros. Então aconteceu aquilo com ele, que ele caiu ao chão. O Saulo teve essa experiência na hora ali. E daí ele foi depois que ele disse, pessoal, vocês estavam comigo, o que aconteceu? O que vocês viram? Então ouviu alguma coisa, são pessoas que falou para ele. Então não foi Paulo. Paulo dependeu do que ouviu dos que estavam com ele. Então tem essa questão também que pode ter uma certa variação aí, e que tanto faz na verdade. Mas só esse ponto de vista. Paulo não tem como afirmar do que o companheiro falou para ele, do que aconteceu. Porque ele podia estar em contato com os caras. Agora, vamos pensar. Quem estaria falando mais a verdade? Será que foi Paulo, que estava junto com seus companheiros, ou Lucas, que nem sequer ficou presente? Teoricamente, Paulo. Ele não Mas perguntou, Lucas acho que também foi ouviu também, falar né? para escrever, talvez por telefone sem fio, né? Alguns lá na frente que passou para Lucas ele. foi investigar antes de escrever. Né? Sim, fez uma investigação. Então a história chegou para ele. Então, agora assim, o que Paulo está presente, eu falo assim, é mais fácil eu concordar com o que Paulo está falando, porque ele estava lá na hora. Na hora que você recuperou, pessoal, o que aconteceu, o que vocês viram aí viu o relato na hora ali, né? Mas o que vai mudar? Nada. Nada, então não vai mudar em nada. Beleza. No verso, uma coisa que é interessante, verso 10, do capítulo 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa linda, gente. Ananias? Ananias. Sim. Mas agora é Paulo. Mas não é Falou aquele para outro Ananias. Ananias. Deus falou com Ananias. Não é o outro Paulo, Ananias. Paulo está orando e Deus confirmou com Paulo que Ananias entrava e punha as mãos sobre ele. Vocês entenderam isso, né? Mas não é aquele outro Ananias. Não entendi, capítulo 10, não. verso 10, né? Eu estou no verso 10. Não, desculpa, eu fiquei você. Tá. Agora eu até assustei, falei, Ananias, né? não é A gente Matias. achou que era Tá? Você já estava pulando 9 pro 10. Eu queria, mas não dá tempo. Então o que acontece? Então Paulo também tem a visão. E aí respondeu Ananias, Senhor, de muito acerca deste homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos que invocam o teu nome. Terminou de medo?
Misericórdia. Justamente Saulo. E o camarada já causou problema em Jerusalém, saiu todo mundo perseguido, está todo mundo com medo de Saulo. Agora ele chega lá e Deus está falando, vai lá orar por ele. Aí, lógico, Ananias fala, Senhor, o senhor conhece Saulo? Será que o senhor está entendendo quem é realmente ele? E Deus diz aí no verso 15: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quer dizer, Paulo já tem uma missão programada. Isso é chamado. Só que também vai ser uma vida de mar de rosa. Só porque é um ministério glorioso, gente. Diriam outros que vai pagar os pecados. Verso 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É forte. E o interessante é assim, cada vez que Paulo apanhava, cada vez que Paulo recebia as situações sobre a vida dele, ele não ficava nervoso, ele não ficava murmurando, porque ele dizia, justamente, ele pensava consigo mesmo, eu estou pagando aquilo que eu fiz aos que eu persegui. Então, para ele, é como se estivesse quitando a dívida dele, porque ele perseguiu, ele consentiu na morte de Estevão. Então, quando ele sofre as agruras por perseguição a questão que estão perseguindo ele por ser cristão, ele não leva isso em conta. Pode ver que ele vai ser até apedrejado e depois é retirado como se fosse morto e ele continua pregando o evangelho e está feliz da vida. Então você para e fala, meu Deus, por quê? Porque ele acabava levando isso, até em algumas cartas você vai perceber isso, ele falando, que ele paga por justamente esse preço porque ele cometeu erros. Mas só que não é através disso, porque os pecados já foram perdoados. O que ele sofre é justamente a perseguição por ser cristão, por ser servo de Cristo, que hoje Jesus disse, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Já pensou Deus falar isso para você? Eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Graças a Deus ele não fala. Aí a gente sabe. Eu tenho uma dúvida na questão de Paulo antes disso, porque assim, ele teve acesso ao evangelho antes e Deus colocou essa dureza no coração dele para ele não aceitar e só acreditar quando ele realmente visse, ou ele era ruim mesmo? Ele era doutor da lei. Doutor da lei, assim, ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento, ele foi aos pés de Gamaliel. Seria a mesma coisa, Jesus não pegou ninguém dentro do templo. E onde Saulo estava? Dentro do templo. Então, quer dizer, pense o seguinte, Paulo é conhecedor das escrituras, ele está aos pés de Gamaliel. Então, agora aparece um homem se dizendo filho de Deus, levando os discípulos que são pescadores, cobradores de impostos, levando, dizendo que são discípulos, ele está dizendo que é o filho de Deus. Poxa, eu estou tanto tempo no ministério dentro da igreja. Ele era religioso, né? E não me chamou. Se ele é o filho de Deus, por que não me chamou? Cria revoltazinha? É o que acontece muito, né? Hã? É o que acontece. Cria revoltazinha? Não é? Por quê? Imagine tá chamando. Imagine que nem, por exemplo, eu estava na igreja já há quase 12, 13 anos já dentro da igreja. Aí eu fui separado ao diácono. Bênção, gloriosa, os irmãos tudo revoltado comigo. Era diácono. E o irmão foi separado do diácono comigo com 1 ano de crente. Beleza, ótimo, não vou questionar. No outro ano, eu fiquei quase 15 anos dentro de diácono. Nossa, eu tive dinheiro para ser Mesmo rebelde ainda ficou? 7, acho que foi, não foi 7 anos? 7, né? 7 anos. 7 anos como diácono, né? Não, acho que foi 15, depois 7, não foi? Mas não, acho que não. Não, porque eu lembro quando você foi separado do presbítero. Então Era foi pequenininha. 7 anos, não, isso mesmo. Era 7 neném. anos como diácono. Chorei. No outro ano, que eu fui separado no outro ano, esse irmão que fazia 1 ano que era crente, já foi separado da presbítero. Aí eu falei, caramba. Mas beleza. No outro ano, eu ainda era diácono. Ele foi separado da pastor. Eu falei, não, tá de sacanagem, né? É igual o batismo de Jesus. Não é? Poxa, o camarada tem 4 anos de crente. E eu estou há tanto tempo. Só que eu não olhava as minhas falhas, né? Como rebelde. Ele é a cara. Mas Saulo. eu fico imaginando essa situação em Saulo. Por quê? Saulo conheceu Cristo e ele mesmo fala.
que ele conheceu Cristo de ver também. Não pelo encontrar no caminho, que isso foi depois. Mas o que acontece é que Saulo chegou a ver Cristo também. Mas ele também não entrou no ministério. Alguns teólogos alegam que aquele jovem rico seria Saulo, mas a Bíblia não nos fala. Então eu não posso alegar ou dizer que era. Tá? Mas assim, ele está ali agregado junto, ele fala, poxa vida, está todo mundo. Aí quando Jesus desaparece, agora sim, agora eu vou matar esse povo. Eu vou acabar com esse ministério, dizer que é de Cristo. Agora o próprio Cristo encontra ele no caminho. E faz ele ficar cego. Por que fez ele ficar cego? Que ele pudesse ver. Que ele pudesse ver. Para que ele pudesse ver? Por que agora? Para mostrar para Saulo que tudo aquilo que ele aprendeu estava cegando. Para não poder enxergar. A hora que arranca, a hora que Ananias vai. E o interessante é assim, onde você mais ouve sobre Ananias? Sobre esse servo chamado Ananias? A função, o ministério de Ananias, o chamado de Ananias, Rapidinho. foi para quê? Só para ungir Paulo. Orar por Paulo e que caísse as escamas dos olhos. Agora eu fico imaginando quando chegar lá na glória. Ananias, vem cá. Quantas almas você ganhou, Ananias? Vamos imaginar. Ganhei Paulo. Paulo, vem cá. Quantas almas você ganhou, Paulo? Muitas. Até hoje. Tá junto na conta? Até hoje, né? Olha só, então às vezes não é questão de números. A questão é quem você ganha para Cristo. Então, às vezes o teu ministério pode não ser um ministério de ganhar multidões. Às vezes o teu ministério, às vezes é para ganhar uma alma. Um exemplo disso, Billy Graham, já ouviram falar? Já. Quem ganhou o Billy Graham? Quem ganhou ele? Quem que pregou o evangelho para ele? Billy Graham? Uma jovem de 12 anos que entregou o folhetinho. Agora eu fico imaginando na hora que ele chegar lá na glória. Está aqui a menina, está aqui Billy Graham. Quantas almas Billy Graham ganhou? Milhares. Milhares. Mas aquela menina, como é o nome dela? Ninguém sabe. Existem ministérios que não aparecem, mas são tão gloriosos que são capazes de levantar pessoas e ganham milhões, ganham multidões. Então, glorifica a Deus por aquilo que Deus tem te chamado. Porque a obra que Ele faz, é Ele quem faz. Não somos nós. Amém? E Deus então fala para Ananias, Ananias impõe as mãos sobre ele e diz assim, verso 18: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha, já foi batizado. Então quer dizer que agora Saulo está crente. Aí alguns colocam, a partir de agora ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Deus mudou o nome dele. Não, gente. Que às vezes, porque era Pedro, era Simão, daí Deus colocou Pedro, era Tiago, colocou Deus, filhos do trovão e tal. Não, esquece. A diferença de Saulo e Paulo é igual Pedro e Peter. Pedro no Brasil, nos Estados Unidos é? Não. A única diferença é que Saulo é hebraico e Paulo é grego. Porque falar Saulo em grego não dá, fica Paulo. Deu para entender? É só questão do vocábulo. Não. Porque quando era Saulo, não. Peraí, ele como Saulo não foi batizado? Como Saulo não se converteu? Sim. Não, ele é Saulo. A única diferença é que ele tinha cidadania também romana. Então, como passava-se o grego, porque os romanos também não usavam latim, eles usavam o grego. Então, passa-se o nome para o grego e fica Paulo. Tá? Seria a mesma coisa que eu sou o nome de vocês em grego. Não, eu não vou falar mal dos pregadores. Vamos continuar na palavra. Deus sabe o que acontece, né? Vamos lá. Agora olha a situação. Saulo é cristão e vai para a igreja. Imagine Saulo entrando na igreja. É o espalha-rodinha. Espalha a rodinha. Ele chega, todo mundo sai. Por quê? O perseguidor. E por mais que ele fale que ele é cristão, que ele teve um encontro com Jesus, quem que vai acreditar? Ninguém.
Até que depois Barnabé se junta com ele e fala, não, Paulo, eu vou te ajudar nessa obra, tá? Vamos lá, diz aí, no capítulo 9 ainda, verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Olha que situação, gente. Os judeus fecharam as portas e falaram, não, daqui ele não sai, se sair vai sair morto. Ou seja, ele está perturbando agora os judeus. Porque agora, além ele estava no nosso time, agora passou para o outro time. Então, vamos acabar com ele já. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Irmãos, isso aqui leva para um lado tão espiritual, tão glorioso, que às vezes você tem que descer aquele que está sofrendo perseguição de um cesto. Quem que está na ponta da corda é você. Eu fico imaginando esses discípulos, o nome deles não aparece. Mas eles ajudaram um grande pregador da palavra, ajudaram a descer esse cesto. Então, cada um de nós, eu não sei quantos de vocês podem estar segurando a corda de um cesto, mas só Deus sabe quem está dentro desse cesto, e vocês podem estar ajudando. Muitas vezes eu não posso ir até um país, por exemplo, pregar o Evangelho, mas eu posso estar na ponta de uma corda, ajudando quem está pregando. Deu para entender? Eu posso estender a minha mão e ajudar quem realmente está pregando o Evangelho. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Ou seja, todo mundo sai correndo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhe contou como o caminho ele via o Senhor e esse lhe falava. Então, quer dizer, a partir de agora, começa a acontecer a vida de Paulo. Beleza, mas agora tem ainda o ministério de Pedro, que Lucas está acompanhando. E Pedro agora começa aí com a Tabita, que era uma discípula, acabou morrendo. Pedro vai lá, ora e ela ressuscita. São sinais que estão acontecendo na igreja. Sabe, irmão, às vezes essa Tabita, tem gente dentro da igreja que está morta, que às vezes fazia uma obra, que às vezes fazia algo extraordinário, e está morto, parou. O que você tem que fazer? Orar por essa pessoa, e até onde ela está, ore por ela, para que quem sabe ela também possa ressuscitar. Mas vamos lá. Aí acontece no capítulo 10, o centurião Cornélio, que ele é gentil. Pedro tem uma visão, eu vou correr rapidinho agora para poder dar tempo, senão não vai dar tempo de a gente parar e meditar em cada passo. Pedro, ele tem uma visão que descem carnes impuras para ele, Deus fala, come, ele diz, eu não posso comer, e Deus fala, não diz impuro aquilo que Deus purificou. De repente chega na casa dele, algumas pessoas enviadas por Cornélio. Cornélio era um homem que adorava a Deus, só que ele dava suas ofertas, fazia obras de caridade e tudo mais, e um anjo aparece e diz para ele, olha, mande lá para Jerusalém, manda chamar Pedro, para que ele venha até aqui e pregue o Evangelho para você. Poxa, o anjo já estava ali. Não é? Por que tem que chamar Pedro? O cara teve a visão do anjo. O anjo não podia apresentar? Podia ou não podia? Não. Essa não é a função do anjo. Nossa. A função é dos homens. Se fosse dado logo mais à frente, lá no Apocalipse, você vai ver que Deus vai dar essa ordem aos anjos também. Por quê? Para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Aí alguns dizem, enquanto o Evangelho não for pregado em todo o mundo, não vai ter o fim do mundo. Mas esse Evangelho de pregar em todo o mundo, ele está dizendo antes do arrebatamento, ou está dizendo já no milênio? Essa é a questão. Hoje a gente fala sobre isso. Mas beleza. Então, o que acontece? O anjo não pode pregar, então precisa chamar quem? Pedro. Nossa, a fumaça está cruel, né? Deitando na garganta já. Aí o que acontece? Manda chamar Pedro. Aí Pedro vem, é convocado, só que Pedro vai na casa de um gentil.
A igreja, Jesus chamou as pessoas para pregar só para os judeus ou para todos? Ide por todo mundo pregar o evangelho a Toda criatura. Não, é só judeus. É só judeu. Não? Não. Então nós temos um problema. A igreja que está em Jerusalém, ela só prega para judeu. O apóstolo Paulo também só está pregando para quem? Para judeu. Porque é aqueles que têm conhecimento da palavra. Os gentios não têm esse conhecimento. Então vamos pregar para os judeus. Aí Pedro vai à casa de Cornélio, ele prega o evangelho, a família toda aceita Jesus. Aí Pedro fala assim: já fiz a minha parte, né? Já fiz a minha função, já preguei para vocês, vocês creram, amém? Então eu vou orar para vocês e vou embora. Ele nem ia batizar. Por quê? Porque eles eram gentios, eles não eram judeus. Eles não seguem as regras dos judeus, que tem a regra que é de Moisés, que são as leis. A igreja estava seguindo o quê? A lei. Olha que zica, gente. Olha como que Deus resolve mudar tudo. Aí Pedro fala assim: então nós vamos fazer a oração final agora, tá? Dobra o joelho. Quando ele ora, capítulo 10, verso 44. Desculpe, não foi orar ainda. Ele estava pregando. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, então, receber o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Se não tivesse que falar em línguas, aí Pedro ia saber que eles tinham recebido? Não. Aí outra explicação. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, também receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor e rogaram que ele ficasse com eles alguns dias. Olha que interessante. Receberam o batismo do Espírito Santo antes do batismo das águas. Por quê? Pedro ia batizar nas águas? Não. Daí Deus falou: então vou batizar antes. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles, eles começaram a falar em línguas e Pedro falou: como que eu vou negar água para aquele que agora foi batizado com fogo? E desceu ele nas águas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu lá em Piedade, quando eu estava na igreja lá. Lembrei disso. Chegou uma criança de 9 anos na igreja, e o pai chegou junto para conversar com o pastor, que a criança queria se batizar. Aí o pastor falou assim: irmão, eu estava junto. E aí ele falou: não tem como, a criança tem 9 anos, ela ainda não tem consciência, não é? A gente tem que esperar pelo menos os 13, 14 anos para que possa ser batizado. Antes disso não dá para batizar. E o pai falava: não, e o filho chorando ali, porque ele queria ser batizado. Aí eu perguntei para o pai, falei: irmão, ele é batizado com o Espírito Santo? Aí o pai falou: ele é, irmão, ele foi batizado com 7 anos de idade. Aí eu olhei para o pastor e falei: irmão, pastor, não tem como negar água para aquele que Deus batizou com fogo. Se Deus já batizou com o Espírito Santo, quem somos nós para negar água? O que aconteceu? No batismo o menino desceu as águas. Por quê? Não tem como eu negar o batismo nas águas na questão do batismo com o Espírito Santo. Mas então quer dizer que eu posso batizar bebê? Ele tem como. Eu posso pegar o bebezinho e falar: filho, você se arrepende dos seus pecados? O que ele vai dizer? Primeiro que se estiver dormindo, vai falar. Não tem como. Precisa existir o que? A consciência. Sem isso não tem como batizar nas águas, tá? E isso que a gente já falou na vez passada. Bem, aconteceu isso, maravilhoso. A igreja se alegrou, as pessoas que estão com Pedro se alegraram também. Mas olha o capítulo 11. Verso 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? A lei. Peraí, então questionando quem?
Bíblia no capítulo 15. Capítulo 15 de Atos, verso 5. Aí você vai entender o porquê. Alguns, porém, da seita dos Fariseus. que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandaram-lhes que guardassem a lei de Moisés. O que aconteceu? Quem que entrou na igreja? Os Fariseus. O que eles têm a ver com o Evangelho? Ah, mas é que eles creram. Ok, se creram, eles são fariseus ainda? São o que agora? Não, mas eles ainda são da seita dos fariseus. E são cristãos. Ou seja, não quer tirar o pé de lá, né? Ou seja, não quer largar onde está, mas quer ser cristão também, porque está crescendo. Mas hoje tem isso não. Hã? Hoje não tem isso Não, graças a Deus. Pode ver que hoje as igrejas, elas falam, abandone o mundo e seja cristão. E fica puro. Não é? Não, porque agora a gente tem até a balada gospel para evitar esses problemas. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu quero ver o dia que eu chegar lá na glória. Senhor, você lembra que você falou isso? Lembra? Mas, Senhor, mas está na tua palavra. Mas vamos lá. Eu não posso julgar o profeta, só a profecia, né? Mas, meu bem, vamos lá. Então, as pessoas começam a questionar agora Pedro justamente por causa disso. Ou seja, está sendo salvo pessoas e eles querem que façam parte da lei. Olha que situação. Mas vamos seguir em frente. Aí, o evangelho é pregado aos gentios de Antioquia. Né? Antes disso, o verso 17 diz assim. Capítulo 11, verso 18. Você tá no 15. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Opa, então quer dizer que agora abriu pelo menos a mente que os gentios também serão salvos. Mas só que eles querem manter o jugo também nos gentios. Por isso que Deus salva Saulo. Por quê? Olha que interessante. Abra aí o seu livro, sua Bíblia, no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 18. Paulo vai contar um pouquinho da sua história. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé, antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, pense assim, Saulo, quando ele conhece Cristo, ele ainda passa 3 anos. Por mais que ele pregou, ele fica 3 anos. Para quê? E ele vai para a parte da Síria e da Cilícia, justamente para estudar a palavra. Por quê? Paulo ele não quer chegar com argumentos, sem argumentos, vamos assim dizer. Ele quer se basear dentro das Escrituras. Só que quando Paulo volta, a coisa muda de figura. Por quê? Paulo está percebendo que as Escrituras estão voltadas para os gentios. E agora, os apóstolos, a preocupação dos apóstolos é pregar para quem? Para os judeus. Pedro está pregando para os judeus. Por mais que os gentios estão sendo salvos, é acidente de percurso. Não é um projeto de Deus. E quando Paulo lê as Escrituras, e ele se baseia nisso, e ele começa a perceber que os gentios também são agregados à palavra. Olha o que diz Romanos, capítulo 11, verso 25, como eu já li com vocês.
Romanos? 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, ele sabe que Deus está endurecendo o coração dos judeus para que os gentios sejam salvos. Então, aí vai começar justamente essa situação. A igreja está pregando para os judeus, e Paulo agora começa a pregar para os gentios. Ele toma essa decisão. No capítulo 12, Tiago, o apóstolo, é morto, e aí ele prende Pedro. Por quê? Herodes manda matar Tiago, e o povo judeu fica alegre. Por quê? Opa, já matou um, só falta mais 11. Não é? Só falta mais 11 agora. E já prendeu Pedro. E Pedro está preso. Fale para mim, sabendo que você vai morrer no outro dia, você consegue dormir? Mas Pedro está em paz. Ele dorme. Olha o que diz aí, ó. No capítulo 12, verso 6. No verso 4, olha só. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos e soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro... Estava o quê? Sabendo que vai? Qual o problema? Você vai perder a noite de sono só porque você vai saber que vai morrer no outro dia? Só por isso, né, mano? Olha, gente, vocês perdem a noite de sono por besteira. Fala a verdade. Você vai morrer no outro dia? Não. Então por que você fica sem dormir? Ai, porque eu não sei o que eu vou resolver amanhã. Para, irmão. Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia, dormiu. Seja cristão. Não perca noites de sono por besteira. 2 soldados ligados com 2 cadeias. Quer dizer que ele dormiu com 2 soldados amarrados a ele. E às vezes você dorme sozinho, sem nada, e não consegue dormir. Ele estava amarrado. Olha o sono pesado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e essa história é interessante, que quando o anjo vem e fala com ele, sai as cadeias da mão e Pedro vai seguindo o anjo achando que isso é um sonho. E aí o anjo abre as portas, porque é aquilo que acontece. O anjo ele vai fazer aquilo que é impossível, aquilo que você não consegue fazer. Depois que você chegou num ponto que você pode seguir dali para frente, por conta própria, o anjo vai embora. O anjo fala, tchau Pedro, te vira agora. E sai. Pedro então olha, eu não estou dormindo, estou acordado. Então nesse instante, Pedro agora vai até a casa de quem? Verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e orar. Por que ele vai lá? Porque já era costume de Pedro estar na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, que vai ser quem? O autor do livro de Marcos. Por quê? Porque ele era discípulo de Pedro. João Marcos. Então o evangelho de João Marcos era discípulo de quem? Pedro. Deu para entender por que Marcos escreve? E havia perseguição. Por isso que a gente deduz que possivelmente Marcos morreu e não deu tempo de terminar o livro. Tá? Capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e começa a primeira viagem. E olha que legal. Paulo e Barnabé, eles começam agora a seguir viagem, pregando, e vai acontecer alguns milagres, algumas coisas gloriosas. Você vai ver várias pregações, você vai ver cura acontecendo. Lá no capítulo 14, verso 12, eles vão ser chamados de deuses. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. No grego, qual era mesmo o nome do que falava? Esqueci o nome do que era palestrante.
que é o que compara-se a Mercúrio, que é o deus romano, tá? Deuses gregos e romanos são quase os mesmos, só um dos nomes, tá? Bem, aí eles consideravam que eles eram deuses. Aí Paulo diz: não, nós não somos deuses, somos servos de Cristo. Se fizermos isso, não é por conta nossa, é por conta de Cristo, tá? No capítulo 15 vai ocorrer justamente a reunião para saber o que vai acontecer com os gentios. Olha o que diz: então alguns que tinham descido a Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podemos salvar-vos. Lembrando que circuncisão e dízimo são juntos, tá? Ah? Por quê? Dízimo e circuncisão é antes da lei. Concorda comigo? Então tá junto. Pertence à lei de Moisés. Aí a igreja fala: não, circuncisão a gente não aceita, mas dízimo a gente conseguiu. Verso 2. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, ou seja, a igreja está tendo problemas. Por quê? Alguns querem que sigam a lei. E Paulo e Barnabé estão dizendo que não. Por quê? Agora a salvação é pela Graça. Isso a gente vai ver em Romanos, quando Paulo manda a sua carta. Hermes, né? Obrigado. que É é o deus mensageiro grego de que era o que Era mensageiro de anunciava o Deus. mensageiro. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Peraí, então tem apóstolo e agora tem anciãos. Quem são esses anciãos? Congregação cristã. Já estão lá para tomar decisões. E ele não é, porque lá é uma lei rigorosa. Não é? É da lei de Moisés. Aí, verso 4: quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos. Ou seja, quem está pitando também na igreja? Os anciãos, que ninguém sabe quem é. Apóstolo e ancião. Estão lá junto. Por quê? Já tem os fariseus e possivelmente esses anciãos são doutores da lei, que já estão agregados junto. Nessa tradução aqui diz os apóstolos e presbíteros. Presbíteros, que são os anciãos. Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandaram que guardassem a lei de Moisés. Gente, pelo amor de Deus, o que Cristo ensinou? Parece que agora o que Cristo ensinou, que os apóstolos aprenderam, está sendo modificado. Por quê? Por causa da mistura que está ocorrendo dentro da igreja. E eles autorizaram isso. Não foi Cristo que autorizou. Mas só que isso já está acontecendo por quê? Porque agora a igreja vai se dividir. Olha só. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre servis aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Quer dizer, uma coisa que nem eles suportaram, por que vai jogar para os gentios? Tem necessidade disso? Não. Mas cremos que seremos salvos. Se eu fosse você, eu blefava isso. Pelo quê? Como eles também. Então nós somos salvos pela graça. Não é por lei, não é por seguir regras, não é por ficar baixo de jugo. Verso 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi. Simão relatou como na primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E vamos lá para o verso 28. Quer dizer, Tiago é quem? Apóstolo? Não. Tiago era um dos anciãos, que não era apóstolo, era... Jesus chamou ele para apóstolo? Mas ele era chegado de Jesus, irmão, mesmo sangue, não é? Então quer dizer, precisa ter uma linhagem para estar na igreja de sacerdote. Então não há problema, o pastor é pastor, o filho, a esposa do pastor também é pastora, não é? Os filhos dos pastores são tudo pastorzinhos, não é? É tudo a mesma linhagem. Então o próprio irmão de Jesus estava negando o que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso, né? Infelizmente. Pastor, então, apóstolo,
um título dado pelos homens. E quando Foi Jesus Cristo que acabou chamando. Jesus chamou Paulo, a gente tem aprendido que foi sorteado lá Matias, mas na verdade era para ser Paulo. Para ser Paulo. Então Jesus chamou os 12 discípulos. Porque quando falaram para Pedro e João ir lá para Samaria, lá no mundo de ser batizado, como os apóstolos enviaram Pedro e João. Pedro e João também eram discípulos já. Sim, fizeram apóstolos. Isso entende que os apóstolos e anciões que tomaram conta da igreja Já estava separando eles outros. não queriam sair da igreja e falar, viu, vai ser para lá, vai Pedro, vai chamar. É presbítero, é a mesma coisa que presbítero. Infelizmente. Ancião. Vocês vão perceber isso lá na carta de João. Aqui, mano. Que até João, ele é negado a entrar na igreja porque o cara fechou a igreja para ele. né? E não quer nem saber mais do apóstolo João. Olha que situação, parece que a igreja de hoje. Aqui, pela sua. Então o que acontece? A igreja ela não é diferente dos nossos dias. Pelos apóstolos. A entrada de homens vai ocasionar o quê? Falhas, erros, problemas. Aí no verso 28 diz assim: e na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão as coisas necessárias, que é abstenhar de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, ou seja, não pode comer carne com sangue, carne sufocada, de fornicação, dessas coisas farei bem se vos guardar e bem vos vá. Ou seja, você vai seguir os preceitos, os princípios básicos, mas não há necessidade de seguir a lei a risco. Deu para entender? A igreja agora se separa. Enquanto a igreja judaica continua cristã judaica, continua seguindo a lei, agora tem uma nova igreja que vai seguir pela graça. E é a igreja que Paulo abraça a causa. Essa igreja cristã judaica até hoje. Que até hoje ainda tem. Verso 38. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé levando consigo a Marcos e navegou para Chipre. Ou seja, está Paulo e Barnabé, são dois discípulos que não se largam. Só que teve um momento em que Marcos vai ser participante do ministério de Paulo, depois abandona eles. Aí quando Paulo chama de volta, Paulo chama Barnabé e fala, vamos. Barnabé fala, não, mas eu vou levar Marcos junto. Aí Paulo fala, não, se o cara já largou a gente no ministério lá passado, vai levar ele de volta? Não, eu não quero. Aí começa a discussão dos dois, aí os dois Se apartam. é homem. E o interessante é que depois você vai ver Paulo convocando Marcos para estar presente. Ou seja, Paulo também é meio rígido. Paulo também, ele diz assim, eu também sou apóstolo de Cristo. Porque Cristo me chamou. Depois você vai ver lá no finalzinho Paulo dizendo, eu não sou digno nem de ser chamado servo, quanto mais apóstolo. Mudou? Mudou o coração. Então é homem. Tem falhas também. E isso tudo será moldado durante o tempo. Bem, aí no capítulo, vamos lá, capítulo 16, Lucas já vai fazer parte do grupo. Lá no verso 25 do capítulo 16, está Paulo e Silas, que é outro que acaba abraçando junto com Paulo. Estavam orando, estavam presos, foram açoitados. Chegam os dois amarrados no tronco, com as costas doendo, com os pés amarrados. Um olha para o outro e diz, e agora o que a gente faz? Vamos cantar. Eu não sei quem eles cantaram, mas o hino foi tão glorioso que o chão tremeu. E aí até o camarada aqui, o carcereiro pensou, falou, vou me matar, porque todo mundo fugiu, e Paulo diz, não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Porque eles acharam admirável aquilo que eles estavam cantando. E aí, o carcereiro falou, não, eu vou me matar, fala. Não fala muito de cima aí, né? Mas eu posso dizer que com a forma que eles cantaram, ou foi o hino que moveu? Que não foi? Mas assim, a forma que eles entregaram o louvor, né? A forma que eles louvaram o Senhor, a ideia que eles tiveram, ou foi Ou não foi nada disso? Eu acho que foi mais a sinceridade do Ou não foi nada disso? em Cristo, né? Se eles cantassem ou não cantassem, ia acontecer o terremoto. Pode ser? Por quê? Qual era o propósito de Deus?
Converteu o carcereiro. Converter o carcereiro. E fazer algo extraordinário ali. Então, pode ter sido cântico, ou pode ser eles cantando. Se eles eram afinados, eu não sei. Que às vezes até desafinado treme, né? Treme ou não treme? Então, não importa. O que importa é o que Deus está planejando fazer. Porque eles podiam ser cantando e não resolver nada. Mas Deus tinha propósito, que era principalmente o carcereiro. Por quê? O carcereiro ia tentar se matar. Aí, Paulo diz, não faça isso. Ele leva para casa. Quando leva para casa, ainda trata das feridas deles. E aí, quando eles pregam o evangelho, não só o carcereiro, mas toda a família crê no Senhor. Então, o que causou o terremoto? Salvação ou canto? Então, vamos lá. Mas tem muita gente que aproveita essas passagens para, né? Tá vendo como o canto que faz? Eu acho que também vai mais além, tipo, de não de cantar, mas deles estarem ali glorificando a Deus, mesmo estando naquela situação, mesmo né? estando na dor. Aí ele podia até falar, Paulo tá doendo? Vixe! Tá doendo, Deus? O que a gente faz? Vamos cantar. Tem uma música assim, né? Pode ir, irmão, fica à vontade. Tem uma música assim. Misericórdia, só tem 2 minutos. Vamos lá. Capítulo 17. Capítulo 17, uma coisa que a gente percebe aí, o povo de Bereia. Ou seja, eles não acreditavam apenas por acreditar. Eles buscavam nas Escrituras, tá? Está aí no verso 11. Mas vamos em frente. Paulo então começa a pregar o Evangelho de um lado para o outro. Vai ocorrer as viagens. Lá no capítulo 20, acontece um fato interessante. No verso 7, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falando com eles, alargou a prática até meia-noite. Paulo está pregando e vai até Meia-noite. Aí, lá no verso 9, e estando certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar. Num sono profundo, lhe sobreveio o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Aí, uma vez estava na reunião de irmãos, os irmãos falaram assim, não, irmãos, a igreja pregava até meia-noite. Pode ver que Paulo pregou até meia-noite. Os irmãos aqui dá 9 horas já quer ir embora. E era Aí, domingo, né? Primeiro dia da semana. ele ia até meia-noite. Aí o irmão falou assim, não, irmão, eu acho que também dá para ir até meia-noite. Por quê? Se você tiver a fé de Paulo para ressuscitar quem dormir, você pode pregar até meia-noite. Não é? Porque olha o verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E, verso 12, e levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Então, quer dizer, eu posso pregar até meia-noite, mas se alguém cair da janela e morrer, eu tenho que ter fé para ressuscitar. Então, se você não tem, vai até as 9. Paulo chega a Jerusalém, lá no capítulo 21. E o que é interessante, deixa eu só contar a história que fica mais fácil. Paulo chega no capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 25 em diante. O que ocorre? Ele é preso. A partir do momento que ele é preso, ele é levado de um lugar para outro, ocorre um naufrágio, porque ele vai ser julgado. Tá? E nesse julgamento, ele vai ser condenado e ele será morto. Mas só que antes disso, ele é condenado, mas ele é preso em uma casa. E quando o apóstolo Paulo ele fica preso, é quando ele escreve as suas cartas. E às vezes a gente acha que o evangelho tem que ser pregado e tal. Paulo é preso. Paulo está pregou, pode-se dizer que ele pregou para o mundo todo, naquela época, que era justamente no mar Mediterrâneo. Só que chega um momento que quando ele vai ser julgado, ele fica preso numa casa. Ele pode receber visita, antes de ser condenado à morte. E aí ele está recebendo as visitas e ele está escrevendo cartas. Nesse período que ele fica preso, ele escreve cartas. E pode-se dizer que todas as cartas aí, a maioria das cartas do apóstolo Paulo são escritas justamente quando ele está preso. Quando ele ficou parado, quando ele ficou dentro de uma casa. Então, às vezes, a gente fica imaginando que, eu posso pregar o evangelho? Posso. Ainda mais hoje, que você tem a internet,
e a facilidade das pessoas poderem ter um acesso rápido, não é? Por que não trazer alguma mensagem? Por que não trazer alguns versos bíblicos? E pregar esse evangelho também na internet, que nós temos a facilidade. Eu posso não ir para a África, mas, por exemplo, eu tenho irmãos que estão hoje na África e a gente conversa. Então, que nem hoje eu recebi uma mensagem do pastor Mackenzie lá em Angola, ele está me questionando algumas situações bíblicas que ele não sabe. E eu hoje estou lá de manhã cedo mandando mensagem para ele e respondendo as questões que ele tem. Então, quer dizer, eu não estou lá, mas eu estou ajudando. Então, hoje essa facilidade nos ajuda muito. Eu não sou como o apóstolo Paulo que pega o barco e vou para tal lugar, mas às vezes, no momento que você está, você pode pregar o evangelho. E às vezes eu preciso ir longe. Tem pessoas ao meu redor que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai passar por situações aí, isso tudo você vai perceber nos capítulos seguintes. E eu quero agora ir lá no capítulo 28, que são os momentos finais da igreja. Capítulo 28, verso 30, para a gente encerrar. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham ver, porque ele ainda vai passar por julgamento, então ele tem que ficar na cidade. Pregando o reino de Deus e ensinando toda a liberdade e as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Espera aí, olha só a cartinha dos Romanos, leia lá no finalzinho. Romanos capítulo 16, para você ter uma ideia. Verso 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Encerrou a carta, não encerrou? Sim. Capítulo 28 de Romanos, de Atos, verso 31. Aonde está que Deus abençoe? Amém? Terminou? Atos dos Apóstolos terminou? Não. Não. É hoje. Por quê? A história da igreja acaba aí? Nós ainda estamos escrevendo o Atos dos Apóstolos, gente. Eu e você fazemos parte desta carta. Aí eu pergunto, como você está escrevendo isso? As suas vidas. Meu Deus. Como está sendo escrita? Como a história da igreja vai chegar até você? Cada um foi participante. E nós hoje somos participantes dessa igreja, sim ou não? Então hoje nós estamos escrevendo ainda Atos dos Apóstolos. E como será que ela está sendo escrita? Como Paulo, como Pedro, ou como qualquer um outro que desapareceu? Quantos que desapareceram? Quantos que deixaram a sua história? Quantos que marcaram a história da igreja? Ela ainda está sendo escrita. E você está escrevendo essa história. Então, termine ela de uma forma gloriosa, que ela possa ser marcada por toda a eternidade. Amém? Amém. Vamos terminar, vamos orar? Lembrando que, a partir de agora, eu quero ver se eu consigo dar uma corrida geral dessas cartas, chegar em Apocalipse, senão não vai dar tempo de nós encerrarmos o Novo Testamento. Então eu quero correr com essas cartas. Para isso, então, eu vou passar para vocês uma prova. Ai, Jesus. Abençoada. Ai, misericórdia. É online? Ai, Senhor. Já vi que Ela é online. Ai, então O que é fechou. legal? Você pode fazê-la e aí já sai a nota para você. Olha. A nota é automática. Então faça ela, eu vou mandar o link para vocês. Mas começar e terminar depois. Você pode fazê-la até 2 vezes. Ah, então. Vamos ver que você fez a Tem primeira 2 chances? você, nossa, eu tirei 6. Posso melhorar? Pode. Porque nas respostas erradas ele manda os versículos. Aí, te vira na segunda vez. Na terceira eu já não aceito. Porque já é demais, né? É igual um exemplo de um aluno na sala de aula, último para terminar a prova, ele perguntou assim, professor, o que é moral? Eu falei, filho, eu vou te explicar. O que é moral e ética? Eu falei, eu vou te explicar. Moral é as regras. A ética é cumprir as regras. Ah, beleza, professor. O que o senhor falou mesmo? Eu falei, não acredito que você está me perguntando isso. Eu acabei de dizer, mas eu esqueci. Eu falei, acabei de passar a cola. Fala mais devagar para anotar. Eu não acredito.
você pode fazer a prova até quantas vezes? Duas vezes, tá? Está liberado. Terceira vez, ó, errar é humano, né? Uma vez é humano. Perdoar é divino. Duas vezes, Errar é humano, perdoar é divino. errar é humano, mas errar duas vezes é perdoa. Mas três, É burrice. aí já é exagero. Ele também é O quê? Ô, pastor, o número da perfeição é 7, tem que ser 7 vezes. Então tem que tirar pelo menos 7. Ok? Ele soube usar. Ok? Pelo menos 7 você tem que tirar. Então, eu vou mandar o link para vocês, façam até semana que vem. Vocês têm uma semana para fazer isso. Ai, pastor, não tenho tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Então, estude. Quando os filhos dele E a prova é só sobre o livro de Romanos. Tá? E eu vou fazer só uma leitura de Romanos, alguns versos só, e já vou passar para as outras cartas. É só sobre Romanos. Tá? Então, por favor, responda, tá tudo lá. Você não precisa nem se preocupar com o que vai ser alternativo. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos e louvamos.